muito bem posicionados. Aliás, Reginaldo, aí está o grid, olha. Schumacher na pole position, 67 na carreira, Massa em segundo. Aí Fisichella, Rubinho, Alonso, Villeneuve. Olha onde está o líder do campeonato, o Fernando Alonso. 2 posições atrás do pole position. Depois Jason Button e Ralf Schumacher. Kimi Raikkonen, a McLaren largando só na 9ª, e na 11ª você vai ver já com o Montoya. O Heidfeld larga no 10º tempo. Aí Juan Pablo Montoya e Mark Webber, Scott Speed e Chris Albers, Monteiro e Klian, David Coulter 17º, apenas o Takuma Sato. Aí Montagny 19º, Liuzzi 20º, Rosberg na 21ª posição, e o Trulli trocou de motor e vai largar por último. Ele não está colocado, o nome dele não está colocado aí no grid. Ele pode ter feito a opção de sair do pit, do final do pit, mas ele acabou trocando o motor e vai largar por último o Jarno Trulli. Reginaldo Leme, a sua expectativa, olha aí o posicionamento exatamente do Trulli. I will fire up the engine when the first car comes to the grid. And Jarno, you obviously pay attention for the light. Once it turns green, you can go. Guys, you need to be ready here next to the pit lane should we have a stall. We'll come to the car, we'll fire it up, we can do it as long as it's not over that line. O pessoal alertando para ele ficar atento à luz, né? Porque ele vai largar do fim da área de pit lane, do box. Então para ele ficar atento ali em relação à luz, no momento que a luz acender, para ele poder sair fora e ir atrás daqueles que estarão largando na pista. Boa tarde, Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. O aviso exatamente este, o aviso para o Jarno Trulli ficar atento às luzes, porque muitas vezes o piloto fica prestando atenção apenas na largada que está ao lado dele, que é do grid, e a hora que sai o último ele sai, mas ele não está autorizado ainda a sair. São as luzes verdes do pit lane também, que vão autorizar bem depois que os carros passarem por aquele ponto. Bom, esse autódromo, a gente sabe, é uma reta muito longa. É a reta em que permite o maior tempo de toda a Fórmula 1, de todo o Campeonato Mundial, o maior tempo de um piloto de pé embaixo. O Luiz Roberto já disse isso, entre 24 e 25 segundos, direto do full throttle, né? Como aparece no gráfico da Fórmula 1, você vai ver aquela parte verde do throttle. E a Ferrari, com isso, conseguiu nessa reta andar de 3 a 4 km por hora, mais veloz do que qualquer outro carro. Então, é claro, ela vai tirar proveito disso, e tirando proveito disso nos treinos, ela já fez a primeira dobradinha da primeira fila com o Schumacher e o Felipe Massa. Dobradinha que repete aquela da estreia do campeonato no circuito de Bahrein. 5 vitórias em 6 disputas desse grande prêmio foram da Ferrari. A McLaren só quebrou essa série com o Mika Häkkinen em 2001, mas foi uma exceção. E o Alonso está na terceira fila. É uma situação totalmente diferente para o líder do campeonato, que certamente vai correr pensando em não deixar diminuir muito a vantagem que ele tem em relação ao Schumacher, e até pelo 16º pódio consecutivo que ele busca. Rubinho e Massa muito bem na corrida. Faz tempo que a gente não vê os dois brasileiros assim em posições tão boas de fazer uma grande corrida, e até o Rubinho animado pela entrevista que ele deu ao Carlos Gil. Você viu a classificação do Campeonato Mundial: Alonso 84, Schumacher 59, Raikkonen 39, Fisichella 37, Massa 28, Montoya 26. E agora o Mundial de Construtores, que tem a Renault com 121 pontos, a Ferrari com 87, a McLaren com 65. Está aí o Flávio Briatore, líder do Campeonato Mundial de Construtores e também do Mundial de Pilotos. E o Briatore ali fazendo gestos de reclamação. Normalmente ele fica tranquilo, essa hora ele já fica ali no muro, posicionado, tranquilo. E a gente está vendo que a temperatura marca 36 graus a temperatura ambiente, 38 graus a temperatura da pista. Aí o Kimi Raikkonen larga em nono, diz que acredita na estratégia da equipe para conseguir fazer uma boa corrida. Semana passada no Canadá estava em segundo até metade da última volta, quando escorregou numa das últimas curvas e perdeu o segundo lugar para o Schumacher. Os dois carros da Ferrari vêm aí já pela reta, com o Schumacher 67 vezes na pole position. Schumacher, que venceu 4 vezes o Grande Prêmio dos Estados Unidos, todas elas em Indianápolis. Aliás, uma outra vitória do Rubinho em 2002. Diga, Reginaldo. Não, estou só me lembrando do engano que eu cometi ontem, quando eu até falei Schumacher 68, mas eu estava contando com aquela de Mônaco, que acabou não existindo
foi uma pole virtual dele que acabou não se confirmando. Foi pole conquistada na pista, mas depois tirada com muita razão, até na minha opinião. Ele, inclusive, não se conforma daquela pole ter sido retirada dele. Não só da corrida, mas da própria carreira. Aí o Ron Dennis, a McLaren não viveu um bom fim de semana, não. Está ali na expectativa do momento da largada. Nós vamos para as 73 voltas, pelos 4.192 metros do autódromo da pista de Indianápolis. Chega a informação que o público já passa de 120 mil pessoas, é que é muito grande. O autódromo de Indianápolis nas arquibancadas, capacidade para 500 mil pessoas. Aí o Flávio Briatore, aquela tensão antes da largada, as duas, Ferrari largando na primeira fila. Veja, Schumacher lá do lado direito no alto do seu vídeo, metade do carro dele, e o Felipe Massa aqui no centro do seu vídeo. Os carros vão se posicionando. O Giancarlo Fisichella está logo atrás do Schumacher. Deu para ver que o Massa deu uma olhadinha para o Schumacher e tal. Aí o Norbert Haug da McLaren também ali posicionado. Todo mundo vivendo a expectativa. A primeira luz vermelha já está acesa. Schumacher aqui do seu lado direito, Felipe Massa do lado esquerdo. A Renault vem atrás do Schumacher com o Fisichella. E vamos para a largada da 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Fisichella tenta manter a terceira posição. Veja que Schumacher e Massa largam frente a frente. Massa pode ter a preferência. Fisichella tenta colocar por fora no Massa. Massa acaba assumindo a ponta com Schumacher em segundo, Alonso. E Fisichella tentou ganhar posições importantes. Massa fica em segundo. A Renault lado a lado com o Schumacher e temos um toque ali atrás. Temos um toque ali atrás, ficou a RBR, Felipe Massa acabou largando melhor, com o Schumacher em segundo, Alonso veio por fora, conseguiu fazer uma largada, como normalmente acontece com a Renault, e assumiu a terceira posição, Alonso, deixando o Fisichella em quarto com o Rubinho em quinto, e o Scott Speed foi parar lá fora com a STR, e com isso Safety Car está na pista. Safety Car na pista, o Massa na frente do Schumacher. E ficou claro, Reginaldo, a estratégia dos dois, ou seja, Schumacher e Massa trancaram literalmente a porta. Ou seja, vamos lado a lado para tentar não perder as duas primeiras posições. E agora o safety car e mais uma vez a Renault com o Alonso, que estava em quinto, largando muito bem, veio por fora e acabou assumindo a terceira posição, Reginaldo. É claro que não é combinado entre eles dois quem é que vai fazer a curva em primeiro, é quem largar melhor. E o Massa largou melhor. Por isso o Schumacher ficou, olha aí os carros fora, inclusive o Button está fora. Envolvidos o Raikkonen já fora, hein? O Raikkonen e Montoya, as duas McLaren já fora. O Scott Speed, olha só, na primeira curva o Montoya, o Scott Speed voltando a pé, impressionante o fim de semana para a McLaren. O Montagny também ficou fora dessa, nesse choque envolvendo vários carros, tá? O Norbert Haug, que fim de semana para a McLaren. Eu vi também, Luiz, o Button ser envolvido, mas acho que ele conseguiu continuar. Olha aí, o pessoal esperando para trocar o bico do carro dele. Certamente estava o Button também. É, a McLaren Ô, Luiz com muitos Roberto, problemas no fim de semana, diga, Reginaldo. Vou até te lembrar uma coisa muito curiosa. Nessa mesma pista, na época em que... mas é verdade, é Montoya, mas aí na época era Williams. Montoya e Ralph nessa mesma pista, nesse mesmo lugar, fizeram a mesma. Quer dizer, para o Montoya é reincidência aí na primeira curva da largada de Indianápolis. Olha aí a repetição. Veja que o Schumacher e o Massa largam, os dois mantêm ali à frente. Olha o Alonso vindo ali atrás, as duas Renault, né? O Fisichella primeiro, o Alonso pensa até em vir por dentro, mas aí vem o Fisichella, o Alonso vai por fora. O Massa tem a preferência da curva, o Schumacher espertamente se posiciona na frente do Fisichella e vai dividindo roda a roda com o Alonso. E aí é quando acontece o toque, envolvendo esses carros todos aí que a gente estava dizendo para você agora, inclusive as duas McLaren. Vamos ver aonde que eu... primeiro aqui, o Montoya tocando, e olha o que acontece com o Nick Heidfeld capotando, impressionante. Aí a parte da frente, olha como o Schumacher fica roda a roda e olha como vem o Nick capotando o líder várias vezes ali. 4 vezes. Olha só, do lado esquerdo ali a gente vai ter a batida do Montoya. Olha, vai bater, olha o Montoya, bateu lá. E lá à frente, bom, um acidente acaba desencadeando o outro. E aí o Montoya fica, o Raikkonen fica atravessado, por pouco que não é tocado. Agora, do ponto de vista da câmera do Raikkonen, vamos ver. Na minha opinião, quem vai bater no raio é o Button, quer ver?
Aí o Raikkonen foi tocado pelo companheiro de equipe, pelo Montoya, que ficou lá atrás. E aí o Scott Speed voltando de carona. O piloto da casa, portanto. Pega uma carona ali no carrinho de golfe e volta para o box para evitar de andar muito. Safety car continua na pista. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Bom, com o acidente que nós revimos há pouco, olha, Raikkonen, Heidfeld, Montoya, Weber, Speed, Klien e Montagny já estão fora do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que continua com 15 carros na pista, com Massa, Schumacher, Alonso, Fisichella, Rubinho, Villeneuve, Ralf Schumacher. Vamos ouvir aí a conversa com o Button. We need to know if you need a front wing. I can't see the numbers, I don't know. Jensen, tell me if you need a front wing. Sir, I don't know. Check the cars when I come past. Roger that. It looks okay, you look okay. Yeah, the front wing is fine. Muito bem, o Jenson Button, a equipe está pronta ali, na expectativa. Bom, ele perguntou em relação ao safety car, que a equipe não soube responder exatamente. E ele está na expectativa de aproveitar o safety para fazer uma parada, porque ele, como se envolveu naquele acidente, tem um probleminha qualquer no carro. Veja a imagem do carro do Jenson. E o safety car continua na pista. E agora ele vai lá para o box. Vamos acompanhar a entrada dele no box. A equipe estava com o bico preparado para trocar, né? Ou seja, ele na expectativa de aproveitar o safety car na pista. Ele estava preocupado com a permanência do safety car. E agora ele vai para o box. A gente está revendo o acidente, no qual também se envolveu o Jenson Button. O toque do Montoya no Raikkonen, o Button vai lá na frente e aí acontece o Nick Heidfeld tocar roda com roda e capotar dessa forma. Luiz. E o Jenson Button voltando para a pista e mudou de novo a pintura do capacete. Ele fez uma pintura numa homenagem à seleção inglesa, mas foi eliminada da Copa. Voltou ao capacete original. Diga, Reginaldo. Eu ia te falar isso. Eu acho que não deu certo ele voltar à pintura original, e porque foi ele mesmo que causou a capotada do Heidfeld. Claro que acidente de corrida ali, todo mundo um fugindo do outro. O Raikkonen já tinha batido no Montoya, porque o Montoya tirou o pé e foi uma confusão geral. Muito bem, continuamos com o safety car na pista. A equipe Honda continua com um movimento intenso ali. E o acidente que provocou a entrada do safety car. Jensen, we're going to be in this lap again. We've got very low water pressure, so in this lap. Vamos acompanhar lá do lado esquerdo. Vai acontecer o primeiro toque. O Montoya, o Button. Aí o Button toca no Heidfeld e o Heidfeld está capotando 4 vezes. Luiz. E o Button fica ali, inclusive depois de tocado, na contramão. A informação do rádio é de que o safety car deve voltar para o box no final dessa volta agora. As luzes do safety car continuam acesas. A informação que o safety deve sair. Os carros já fazem o aquecimento mais brusco dos pneus, com o Felipe Massa na frente, o Schumacher em segundo, o Alonso em terceiro, o Fisichella em quarto. Aí o Rubinho em quinto. O Rubinho perdeu uma posição exatamente para o Fernando Alonso na largada, que veio por fora e ganhou 2 posições na largada. Um total de 73 voltas. As voltas continuam sendo contadas, faltando 69. Jenson Button de novo no boxe. Aí o estacionamento parece, na verdade, um ferro velho ali, mas não é bem um ferro velho. Mas ficou aquela imagem ali do acúmulo. O Button abandonando aí. Recolheu o Jenson Button. Vários problemas, inclusive no bico do carro. Ele que se envolveu naquele acidente que nós já mostramos várias vezes para você, inclusive provocando a capotagem do Nick Heidfeld. Já o safety car saindo, Felipe Massa na liderança, com o Rubinho em quinto.
Os brasileiros vivendo um bom fim de semana em Indianápolis. O Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mais uma vez aí, olha, a largada e agora o acidente. Olha, o primeiro toque. Agora por outro ângulo. Veja o Montoya, tocou no Raikkonen. Olha o Button virando e aí já estava acontecendo a capotagem porque o Button tocou no Nick Heidfeld. O suficiente para empurrar o Heidfeld. Olha como vai passar o Heidfeld agora lá no alto. Viu o mundo de ponta cabeça, viu o mundo girando. E olha a reação do Briatore, né? De novo, da câmera colocada no speed, olha, Montoya, Button aqui, o Button tá virando, ficando contramão e lá na frente, capotando. E o Raikkonen também ficou na contramão ali. E a reação do Norbert Hogg fazendo o giro com os dedos. Olha a capotagem, né? A McLaren que está com os dois carros fora da corrida. Aí o carro do Nick Heidfeld, o que exatamente capotou. Olha a McLaren lá, a STR, perdão, aqui. Todo mundo encostado ali. 68 voltas para o encerramento com liderança brasileira. Felipe Massa está na frente. Safety car vai sair. No final desta volta, o safety car vai voltar para a área de pit e a corrida vai ser reiniciada. Com o Felipe Massa sentindo o sabor da liderança, trazendo com ele o Schumacher, o Alonso e o Fisichella. E o Rubinho logo atrás dos líderes. Aparece ali o Rubinho, por exemplo, olha aí. O Rubinho logo atrás dos 4 que estão na frente. Villeneuve depois. Ralf Schumacher. Esses são os primeiros. Com o Rosberg, o Monteiro, o Coulthard, aí as posições para você, o Sato, o Liuzzi, o Trulli e o Albers. E depois a relação daqueles que estão fora. Já apagou ali as luzes já se apagaram do safety car. E nós vamos então para a relargada. Com o Felipe Massa e com o Schumacher, com as duas Ferrari na frente. Flávio Briatore na expectativa do que os dois pilotos podem fazer. Claro que com o movimento, a largada é diferente, né? Na largada parada, as Renaults têm um dispositivo que transforma os carros num foguete. Fez valer o Alonso, inclusive, ganhar posições. Veja que o Schumacher segura para o Massa abrir um pouquinho. Olha como o Schumacher segurou. Para o Massa poder sair e despejar potência naqueles 24, 25 segundos de aceleração plena. Massa bem desgarrado na frente. Olha só como vem o Massa para relargar tranquilo. Schumacher fez bem o papel de escudeiro dessa vez, segurando os dois carros da Renault. E o Fisichella vem colado no Alonso. Olha o que faz o Fisichella para cima do Alonso, lado a lado. Mas o Alonso tem a preferência. Tirou de um lado, tirou do outro os dois companheiros da equipe. Faltando 67 voltas, mais gente na contramão. Com o Sato e o Albers. Super Aguri ficou ali passando de lado. E o Albers acabou também se envolvendo em mais esse acidente. Ali acho que dá para sair sem bandeira amarela, tá? Naquele trecho da pista, mas talvez não haja necessidade de safety car não. Com o Felipe Massa na frente, o Rubinho em quinto, os brasileiros bem na corrida dos Estados Unidos, fazendo um bom fim de semana. Bandeira amarela, daqui a pouco eles vão passar naquela parte da pista. O Sato é mais um que pode estar se retirando. O Albers se envolveu com ele nesta batida. Total de 73 voltas. Veja aí o Monteiro que vai ter que recolher para talvez mexer em alguma coisa no carro. E aí a briga do Alonso com o Fisichella, do Massa com o Schumacher. Alonso se sustenta à frente, Massa também. Massa é primeiro, Schumacher é segundo. Alonso é terceiro, Fisichella é quarto. Schumacher faz um 13.213. Praticamente 1 segundo e 2 mais rápido em relação ao Felipe Massa nessa volta. Uma corrida que começa com muitos ingredientes, com o Brasil na liderança. E o Monteiro e o Sato. O Sato saiu e o Monteiro que ficou na contramão ali. O Albers saiu ileso e continua na corrida. Mais uma vez ali o toque dos dois. Olha o Monteiro ficando na contramão e o Klien, a gente de carona com ele passando direto. E aí o Monteiro na contramão. Nossa, onde é que eu tô? Tô na contramão.
66 voltas para o encerramento. Felipe Massa na liderança. Schumacher em segundo, Alonso em terceiro, Fisichella em quarto. Rubinho é quinto. Indianápolis na 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. E o Fisichella que já deu um aperto ali em cima do Alonso nas duas últimas voltas. Encoladinho ali, os dois, bandeira amarela de novo naquele pedaço ali, olha. Alguns pedacinhos de carro ali, por isso muita bandeira amarela naquele pedaço da pista. Luciano Burti também está conosco. Veja só, olha, como subiu ali uns pedaços, enfim, de carro, provavelmente do Monteiro, que bateu ali, que tinha ficado na contramão e tentou trazer para o box, né? Tentou corrigir no box o Monteiro. Vamos ver se ele consegue voltar. Olha ali, não abre, não abre a tampa do tanque. Não, exatamente, não abre. Tem uma na batida ali, ficou tudo quebrado ali. E ele está voltando para a pista com aquilo tudo quebrado. Luciano Burti, também conosco em mais esta transmissão da Globo no Mundial de Fórmula 1. Alô, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Fico contente em poder ver o Massa aí na frente. A gente sabe que a Ferrari é muito competitiva nesse final de semana. E a gente sabe também, não adianta a gente querer esconder, que o Massa vai estar fazendo um trabalho para a equipe, né? Então, logo mais aí ele vai, não digo ceder a passagem para o Schumacher, mas vai fazer alguma coisa de bom para a equipe, porque quem está na luta pelo campeonato por enquanto é o Schumacher, mas ele vem fazendo um ótimo trabalho, então espero que ele possa ir aí adiante, quem sabe até, estando aí em primeiro, quem sabe o Schumacher pode ter um probleminha e o Massa poder ter sua primeira vitória. E bom também o desempenho do Rubinho, que está muito confiante com a Honda em corrida, não é uma situação muito normal, a Honda tem uma performance muito boa depois de algumas voltas, porém ele sabe que nessa corrida os pneus estão reagindo melhor do que, por exemplo, no Canadá. Então ele está confiante e a gente espera ter um bom resultado para o Brasil hoje. Aí de carona com o Fisichella estávamos. Fisichella que vai logo atrás ali do Alonso e fazendo mais rápido, tá mais rápido que o Alonso, né? É a terceira volta seguida que ele anda mais rápido, um pouquinho, porque o Alonso está ditando um ritmo diferente talvez ali, tanto que o Fisichella já tentou passar o Alonso duas vezes na prova, ficaram lado a lado na reta. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, você vai entender quando tiver um. Faltando 64 voltas para o encerramento da 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O Brasil vem na liderança com o Felipe Massa. Veja ele aí, com o Schumacher em segundo. O Massa rodou agora 1:14.250, fez a volta 1:14.250, o Schumacher 1:14.038. O Fisichella está muito rápido ali. Vamos ver a volta do Fisichella, 1:14.7 agora. E a do Alonso 1:14.6. E o Alonso vem aí, talvez nesse ritmo, segurando um pouco o Fisichella, se é que isso está acontecendo, né? Pelo menos o Fisichella dá indícios, botou o carro do lado 2 ou 3 vezes, bom para o Massa e para o Schumacher. Eles não abrem, 3.9 a vantagem. Olha o Fisichella com o Alonso, coladinho no Alonso, balança, bota de lado. Veja aí a diferença do Schumacher para o Alonso de 3.9, o Schumacher que é segundo, o Alonso que é terceiro. Hoje, 5:30 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. As duas Renault, Fisichella e o Alonso, e agora as duas Ferrari. Onde, segundo o Alonso, a Ferrari faz a diferença nesse fim de semana. Nesse trecho aí que você está curtindo. Curva da vitória e toda a reta até essa freada que o Massa está fazendo junto com o Schumacher agora. Por conta deste trecho, a Ferrari tem a superioridade. Aí o Fisichella diz que acha que os pneus não são um fator a favor, não. Nesse caso, na corrida dos Estados Unidos. E o Alonso foi mais longe. Diz que a partir da França, tudo volta ao normal. E a Renault volta a andar na frente. Muito otimismo do Alonso, é isso mesmo? O diagnóstico está certo, Reginaldo Leme? Eu acho que muito otimismo, porque não é só nessa pista não que a Bridgestone, pelo menos até agora, nesse ano, fez um pneu competitivo tanto quanto o da Michelin. Já foi assim em outras pistas, inclusive na inauguração do campeonato, na abertura do campeonato no Bahrein, e vai ter outras pistas assim certamente. Agora, o Alonso sim é que gosta mais de pistas
o carro dele, na verdade, gosta mais de pistas menos velozes, em que ele vai ter aquela tranquilidade de poder lutar pela pole e fazer corridas tranquilas, como ele tem feito. Algumas de suas vitórias esse ano foram as mais fáceis da vida dele. Agora, você vê, por exemplo, falando em Alonso, falando em Renault, você vê o que está acontecendo nessa corrida. O Fisichella dá pinta de estar um pouquinho mais leve do que o Alonso, inclusive largou na frente do Alonso, né, posição de grid, e está tentando passar. Agora, o Fisichella deveria saber que o Alonso é um mestre na forma de levar um carro, de conduzir um carro até o final da corrida. Quer dizer, todo mundo diz que os pneus de uma corrida, no final de uma corrida, os pneus do carro do Alonso parecem novos, e o Alonso está fazendo exatamente isso. Não está nem preocupado com o Fisichella parecer mais rápido ou não. Vamos ver quem chega até o final. Bom, e com essa estratégia, talvez, aí da Renault, trazendo o Alonso um pouco mais pesado em relação ao Fisichella, olha o que acontece, olha, o Rubinho já chegou ali. O Rubinho foi diminuindo, está 1.8 do Fisichella agora, o Rubinho que é quinto. Olha, passa ali o Fisichella e vem o Rubinho, trazendo com ele, inclusive, o Ralf Schumacher, praticamente colado no Rubinho. Nós vimos de passagem que o Monteiro abandonou. E é o Fisichella coladinho no Alonso. Bom, e se a estratégia fosse diferente, né, com muita diferença de peso, talvez fosse até adequado ao Alonso permitir que o Fisichella passasse, né? Se a estratégia é diferente, ou não, ou nesse caso não, Luciano Burti? Ó, Luiz, eu acho que, assim, ouvindo as informações que a gente consegue aí do paddock, tá todo mundo para 2 paradas. A Ferrari está mais leve que a Renault, mas continua em 2 paradas. Então, assim, esse desempenho forte não quer dizer que a Ferrari esteja em 3 paradas, né? Teve uma classificação com o carro muito leve. Eles vão conseguir ter um bom ritmo de prova, mas parando 2 vezes. A Renault parece ser o carro mais pesado de todos. O Rubinho também parece estar para 2 paradas, mas também, talvez parando mais cedo que a Renault. E eu concordo com você, caso o Fisichella esteja mais leve, com uma diferença muito grande em relação ao Alonso, você vê, ó, o Alonso errando aí, inclusive. Se o Fisichella estiver muito mais leve, talvez fosse melhor para a Renault deixar ele andar à frente, tentar, quem sabe, poder incomodar um pouco a Ferrari e depois sim, mais para o final da prova, fazer o famoso jogo de equipe, ele cedendo o lugar para o Alonso se necessário. Então vamos ver, se tiver estratégia muito diferente, eu acho que é um erro da Renault manter ele atrás do Alonso. Vamos ver o que acontece. Carros 3, 4, 9, 15, 16, 21 e 23, todos aqueles que se envolveram no acidente. O acidente, 7 carros, está sob investigação. Mais uma volta completada, faltando 59. Felipe Massa completa a 14ª volta, com o Schumacher em segundo. 1.1 a vantagem do Massa para o Schumacher. E o Fisichella passa pelo Alonso. Enfim, o Fisichella passa pelo Alonso. Tudo indica que ele possa realmente estar mais leve. Mas levou 14 voltas para fazer essa ultrapassagem. Talvez não na pista, mas talvez com a aquiescência da equipe, que nós discutimos há pouco com o Luciano Burti. Então o Fisichella agora é terceiro. Diga, Reginaldo. Você viu que o Alonso não impôs resistência nenhuma. Era questão do Fisichella saber como passar, né? A diferença entre os 2 pilotos é que é grande. É o que eu estava dizendo até um pouquinho antes em relação ao Alonso saber impor um ritmo, que ele leve o carro até o final, com os pneus, da forma, com freios, com motor, do jeito que ele tem que fazer para chegar ao final da corrida. Agora é importantíssimo, olha o replay da ultrapassagem, você vê que o Alonso não impõe resistência nenhuma. É importantíssimo destacar a diferença de ritmo dos Ferrari para por exemplo, a Renault. De outro ângulo agora, como o Fisichella sai fácil de trás do vácuo do Alonso para fazer a passagem. A melhor volta da prova do Schumacher é 1:13.213. A segunda melhor volta é do Massa, 1:13.325. A terceira melhor volta, que é do Fisichella, é 1:14.170. É uma diferença muito grande. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. 14 zeros. Você vê aí o engenheiro da Renault dizendo que a diferença do Fisichella para a Ferrari são 6 segundos e que ele está virando agora na casa de 1:14.0. Então, assim, dando uma referência de tempo para ele poder saber o quanto ele deve buscar essa performance maior, quem sabe poder incomodar a Ferrari, como havia dito. Felipe Massa, olha o Rubinho como chegou muito ali, né? Praticamente não há diferença dele pro Alonso. Olha aí, a Fisichella, as 2 Renault, o Alonso e o Rubinho.
trazendo com ele o Ralf Schumacher e o Villeneuve. Felipe Massa é o líder. Volta número 15, Schumacher é segundo, Fisichella é terceiro, Alonso é quarto. Em quinto, Rubens Barrichello. Em sexto, Ralf Schumacher. Em sétimo, Villeneuve. Em oitavo, Trulli. O Trulli que largou do boxe e está na sétima posição, claro, beneficiado por todos esses abandonos, né? 12, 13 carros na pista. 57 voltas para o encerramento. Hoje, depois do Fantástico, Pitt e Belinha vão aprontar altas confusões sob nova direção. Aí o Villeneuve, que está na sétima posição, largou na sexta, foi a melhor posição de largada do Villeneuve. E é de carona com o Ralf, O Rubinho está logo à frente dele ali. Vamos acompanhar o número de giros, a marcha, terceira, aceleração, o throttle, pé embaixo, agora toca no freio, de novo aceleração, segunda, terceira, quarta, quinta, 19 mil giros. E a velocidade ali, ó, 260, 270 quase ali. Vamos com ele. Quatro segundos de aceleração total, sétima marcha. Parece que o motor não vai aguentar, né? Impressionante. A gente curtiu a curva da vitória e toda a reta de Indianápolis. Bom, a gente estava acompanhando o Ralf Schumacher, ele fez na volta 1:14.549. Aí o Massa, que é o líder, e o Rubinho fez 1:14.435. A diferença do Massa para o Schumacher, 1.4. Massa fez 1:13.597. O Schumacher, 1:13.559. Felipe Massa deixa a largada na ponta. Largou em segundo, assumiu a ponta na largada e vem aí, na liderança do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo. Nova Skin. (18 voltas já completadas. Felipe Massa segue na liderança. É a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Daqui a 2 semanas nós teremos o Grande Prêmio da França, seguindo o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e voltando para a Europa, para aquela sequência de França, Alemanha, Hungria, Turquia, Itália, mais a segunda fase europeia. Aí os pilotos que estão fora: Raikkonen, Heidfeld, Montoya, Weber, Speed, Klim e Montagny. E é agora de carona com o Liuzzi. Aquele mesmo trecho de longa aceleração até o fim da reta. Aí para a parte mista, um S, direita, esquerda. Normalmente terceira, quarta, e a câmera não segurou. E você curte ele agora mais do alto, no seu traçado, nessa parte mista. Depois há mais uma pequena reta, onde os pilotos de novo chegam a quase 300 por hora. Aí mais um pequeno trecho de baixa, né? Com outro S, e aí aquela parte de alta que nós acompanhamos agora há pouco, o Ralf Schumacher. Luiz. Diga, Luciano. E você mesmo informou, né, que alguns pilotos falaram que a grande vantagem da Ferrari aí em Indianápolis é justamente naquele setor da reta, dos boxes, né? E isso comprova, que até uma informação que eu queria comentar, que muita gente associou esse bom desempenho da Ferrari ao pneu Bridgestone, que sem dúvida tem um pneu muito bom, provavelmente melhor do que o pneu Michelin para essa pista. Mas você vê que a Williams e a Toyota não estão tendo um grande desempenho, ou seja, não é o pneu. É realmente esse trecho de reta, que a Ferrari é muito rápida. Conversando inclusive com o Rubinho, ele dizia que ele perdia 12 km por hora de velocidade final em comparação à Ferrari, ou seja, isso é muita coisa. E conversando com os engenheiros da Ferrari no início do ano, lá no GP do Bahrein, a primeira etapa do campeonato, eles me disseram que um dos maiores o maior foco para esse ano era fazer um carro muito eficiente na pressão aerodinâmica para que fosse um carro rápido da reta, ou seja, não buscando apenas o famoso downforce, né, a pressão aerodinâmica que faz o carro ter mais aderência ao solo, mas também
um desenvolvimento aerodinâmico que contribuísse para o carro ser veloz na reta. E você vê que isso eles conseguiram atingir, conseguiram ter um carro muito bem equilibrado, com boa aderência, mas que anda muito rápido da reta. Então, a gente pode ver que em Indianápolis, no caso do circuito de Monza, a Ferrari vai ser a grande favorita se ninguém conseguir tirar essa vantagem. A volta do Alonso, Luciano, agora foi 1,14. O Fisichella faz uma volta muito rápida. Agora 1,13,384, a melhor volta dele, Fisichella, na corrida. Mas veja aí o Alonso, olha, ele fez 1,14,251. O Rubinho fez 1,14,0 na última volta. Se aproximou ainda mais, está a 7 décimos do Alonso Rubinho. Traz com ele o Ralf, que fez 1,14,2 nessa volta. E o próprio Villeneuve, que fez 1,14,5. Olha essa câmera. O Ralf Schumacher está aí em sexto, o Rubinho está ali à frente dele em quinto. E muito próximo do Alonso. Com o Reginaldo Leme agora, as contas começam a se intensificar. A expectativa do primeiro pit stop. Teremos 2 paradas, talvez aí entre a 19ª e a 22ª, 23ª. E mais para frente, depois em torno ali da 44ª. Talvez seja essa a estratégia aí das 2 paradas. Mesmo que haja, Reginaldo, uma diferença de combustível, como o caso de Alonso e Fisichella, alguém está com cara de se beneficiar de estratégia por enquanto? Taticamente, assim, dá para decifrar alguém que pode se beneficiar de estratégia, Reginaldo? Tem um mais claramente, que a gente tem a informação definitiva de que vai parar o Nico Rosberg uma vez só, na volta 41. Olha o Fisichella fazendo a melhor volta da corrida agora. Isso prova que realmente está diferente o nível de gasolina, mas daqui a pouco eu volto a falar de Renault, porque tem mais do que isso, não é só gasolina não. Mas o Rosberg, que vai fazer um pit stop na volta 41, ele que largou do box, por isso ele pôde encher, largou lá atrás, né, encher o tanque até a tampa, e ele já está em 9º na corrida. Então ele vai fazer uma corrida para chegar nos pontos se nada acontecer com o carro dele, que não tem sido assim tão confiável como nas últimas corridas. Vale lembrar até que foi exatamente nos Estados Unidos, em Detroit, que o pai dele, o Keke Rosberg, venceu a última corrida de Fórmula 1 em 1985. Em relação ao Alonso, o que eu ia dizer é o seguinte: não é só a diferença de gasolina, não. O Alonso está com um carro tão pouco equilibrado que ele errou agora há pouco, inclusive numa curva de baixa, que é o ponto alto da Renault. Quer dizer, não está nada bem a Renault do Alonso, que pode mudar até depois do pit stop. Pode ser que até que os mecânicos façam um ajuste. Mas veja a diferença que o Fisichella já abre dele. 1,13,155, a melhor volta da prova do Fisichella, esse que passou aí com o Alonso e o Rubinho chegando nele. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Diga, Luciano. Como você vinha, o Reginaldo vinha falando agora do pit stop, você também comentou, era esperado que a Ferrari parasse aproximadamente entre a volta 25 e 27, mas como a gente teve muito tempo aí de safety car, obviamente essa estratégia vai mudar, eles vão parar um pouquinho mais para frente, mas continuo dizendo que continua sendo uma boa estratégia para 2 paradas. Um outro ponto importante, que você comentou um pouco antes, Luiz, é que sem dúvida a Renault errou em não permitir que o Fisichella ultrapassasse o Alonso mais cedo, porque deu para ouvir agora no rádio também o engenheiro dizendo ao Fisichella que ele está muito bem, que ele está chegando na Ferrari, mas talvez seja um pouco tarde demais, que a diferença é muito grande, são 8 segundos de diferença agora. Então houve um erro aí de trabalho em equipe para que o Fisichella pudesse já estar na frente do Alonso antes, né? E um detalhe interessante também sobre Indianápolis, falando com o Rubinho, que a gente vê que ele está acompanhando ali o ritmo do Alonso, o grande problema da BAR, como por exemplo foi no Canadá, foi devido à falta de aquecimento dos pneus. Os pneus demoravam para aquecer. E como em Indianápolis você tem esse curvão exatamente aí agora, que os carros da STR estão passando, que é uma curva de alta, que traz muita temperatura para o pneu, porque você faz a curva em alta velocidade, como o carro da Honda não superaquece os pneus, eles não estão tendo problema de superaquecimento. Então a falta de aquecimento que existiu no Canadá acaba ajudando em Indianápolis, que é uma pista que superaquece os pneus. Olha, o Villeneuve acabou de quebrar o motor. Então esse tem sido o ponto forte da Honda, que não está superaquecendo os pneus, como é o caso da Renault, que está tendo dificuldade com bolhas no pneu traseiro. Villeneuve acaba de abandonar a prova, um problema no motor.
Villeneuve que teve a melhor posição de largada dele na temporada. E o Rubinho faz agora 1:14.1, Alonso 1:14.4. O Rubinho está coladinho no Alonso, como acabou de explicar o Luciano, mas a Honda está pronta para uma parada. O Rubinho deve entrar agora. Aí o Mario Theissen mais uma vez, agora da BMW, em função da quebra do nosso Jacques Villeneuve que você vê aí. Rubens Barrichello entra para o boxe agora. Vamos acompanhar o pit stop do Rubinho, o primeiro. Na volta de número 24, o Rubinho parando, com 7,5 voltando o Rubinho. Previsão ali de 24 voltas, de acordo com o tempo, né? O cálculo é feito. É um programa de computador, 66 litros. O Rubinho volta na frente do Rosberg, do Nico Rosberg, que está na 9ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Felipe Massa segue na liderança com Schumacher em segundo. Daqui a pouquinho nós teremos a primeira parada para os carros da Ferrari. E aí o Rubinho, que já fez o seu primeiro pit stop, voltou na 7ª posição, logo atrás do Trulli. E à frente do Nico Rosberg. 25 voltas completadas para o Massa, para o Schumacher, para o Fisichella. Agora passa o Alonso. O Alonso agora, enfim, fez a melhor volta dele na prova. 1:13.844. Schumacher, o Ralf faz 1:13.858. O Alonso consegue agora, não no mesmo ritmo do Fisichella, mas melhorar um pouco o seu ritmo. Fisichella foi ainda assim quase meio segundo mais rápido em relação ao Alonso. De qualquer forma, está a 8,9 do Schumacher, ou seja, a Ferrari mantém uma diferença confortável aí para o primeiro pit stop. Se tudo correr bem, os dois carros da Ferrari devem voltar à frente da corrida. Como Massa e Schumacher estão próximos, aí o Coulthard e o Liuzzi mais atrás dele ali, aí. Encostadinho no Coulthard, mas está tentando passar já tem um tempão. Mais à frente tinha passado o Nico Rosberg. Mas essas posições aí são 8ª, 9ª e 10ª da corrida. 8ª, 9ª com o Coulthard e 10ª com o Liuzzi. E Felipe Massa faz a volta mais rápida, 1:12.961. O primeiro na corrida a baixar de 1:13 para o Felipe Massa, que está na liderança. Mas de qualquer forma o Schumacher também fez muito rápido, andou muito rápido, fez a melhor volta dele, Schumacher, na corrida. 1:13 cravados, 1:13.007. Daqui a pouquinho tem uma bandeira amarela em algum trecho da pista, quando aquele quadradinho está no alto com o número total de voltas, o número de voltas que estão faltando, ou o número que está faltando de voltas da prova, ele fica amarelinha porque tem bandeira amarela em algum trecho da pista. Na curva 7, logo depois da reta, tem o primeiro S, um cotovelo, e aí naquele cotovelo ali na 6, vamos ouvir o Fisichella. E aí, Luciano? É interessante, você vê a comunicação do engenheiro com o Fisichella, justamente porque ele deve estar muito próximo de parar, quem sabe até na próxima volta, e o engenheiro perguntando para ele como está o equilíbrio do carro, e o Giancarlo dizendo que ele tem o carro saindo um pouco de frente, então o engenheiro sugerindo que vai colocar um pouco mais asa dianteira. A gente vai poder acompanhar isso com as imagens do pit stop, eles vão colocar um pouco mais de asa dianteira e alterar a pressão dos pneus, então é muito importante essa comunicação buscando um melhor equilíbrio do carro. Daqui a pouquinho o Fisichella vai parar. Ele andou agora a 1:13.333. Veja aqui o quadradinho ali com os números das voltas que faltam e número total já está na cor habitual, a cor branca, ou seja, já saiu o alerta de bandeira amarela lá na curva 6. Logo depois da reta aí, a 2 trechos de S, era ali que havia um problema e por isso a bandeira amarela sendo gesticulada. E você vê ainda aí o Liuzzi pressionando o David Coulthard já há muitas voltas e não consegue fazer a ultrapassagem. Momento importante para os pilotos que estão na frente. O Fisichella vem muito rápido nesta volta. Fez a segunda melhor parcial. À frente do Coulthard está o Nico Rosberg.
que é o primeiro da zona de pontuação, em oitavo. O Rubinho continua na sétima posição, mas dos que estavam à frente foi o primeiro a parar, o Rubinho. Veja ele aí. Globo, a gente se vê por aqui. TIM. No exterior, use o Home Internacional TIM. E daqui a pouco, depois da Fórmula 1, você vai curtir uma divertida comédia. Um tira muito suspeito. Daqui a pouco, em temperatura máxima. Luiz. A Ferrari está pronta para os seus carros. Para o líder Felipe Massa, é o Brasil na liderança do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Em segundo, Schumacher. Os dois praticamente juntos. Schumacher agora fez um 12.995. Melhor volta dele na prova. Praticamente igual a melhor volta do Massa, que foi um 12.961. E o Schumacher vai parar primeiro. Massa vai-se embora para a reta. Segura, Schumacher. Vamos acompanhar o pit stop do Schumacher. Veja que não há a Renault pronta também aí, esperando ou o Fisichella ou o Alonso. Como o Fisichella estava mais leve que o Alonso, ficou claro desde o início, ele para primeiro. Veja como já destacou o Burt ali, como o engenheiro mexeu na asa dianteira, dando um pouquinho mais de asa. E o Fisichella também voltando. Felipe Massa daqui a pouco deve parar, mas ele veio muito rápido nesta volta. É isso mesmo, aproveitando que está com pouco combustível para andar muito rápido. Quero ver o que vai acontecer no pit stop agora do Massa, né? Porque o jeito que ele andou rápido nesse primeiro trecho agora, ele pode até estar andando para a melhor volta, e a Ferrari está pronta. Luiz. A Toyota também pronta para esperar o Trulli. Estamos na expectativa da entrada do Massa. Diga, Luciano. E esse detalhe que você está falando é interessante. O Massa entrando, o Schumacher sabendo que não é legal a equipe ter que mandar ele trocar de posição com o Massa, como já aconteceu antes, no caso da entre ele e o Rubinho. Você pode ver que ele entrou com tudo no box, até saiu de traseira, tentando buscar essa ultrapassagem no pit stop e não na ordem da pista, da equipe. Vamos ver o pit stop do líder. Tá aí o Felipe Massa. Mais de 120 mil pessoas em Indianápolis, na expectativa da volta do Felipe Massa. Abastecimento, 7.5, vai voltar o Massa. Vamos ver a imagem do alto. Vamos ver a imagem do Schumacher. Olha o Massa voltando lá. Olha o Schumacher apontando. Claro que ele está muito mais rápido, evidentemente, né? Porque já está na reta. Massa voltando. Olha o Schumacher ali. Olha o Massa saindo. E o Schumacher vai à frente e assume a liderança do Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Massa em segundo. Reginaldo Leme. Eu não tinha nenhuma dúvida a esse respeito, porque quando o Massa entrou no box, a diferença em relação ao Schumacher era de 21 segundos. E o pit stop dele teria que demorar entre 23,5 e 24 e acabou sendo feito em 24,2. Embora na gasolina ele tenha ganho um pouquinho do Schumacher. O Schumacher ficou 8,2 parado e o Massa 7,5. Só que o Schumacher, até o Luciano já se referiu a isso, a forma dele entrar no box foi muito mais eficiente. Já entrou pensando nisso, em ganhar a posição no box. Foi isso, Luciano Burti. A diferença foi exatamente ali, naquela entrada, talvez? Eu achei bacana isso, porque a gente não queria ver de novo a equipe pelo rádio tendo que mandar trocar posição. A gente sabe, todo mundo sabe que agora você vê o Alonso entrando no box. A gente sabe que a preferência é do Schumacher, mas ele conseguiu entrar muito rápido e sair muito rápido. Mesmo de tanque cheio, ele conseguiu fazer a parcial mais rápida da prova, da corrida. Então, mérito do Schumacher em conseguir essa posição de volta. Portanto, Schumacher é o líder. Alonso, que estava em segundo, entra agora para fazer o seu pit stop. Reabastecimento para o Fernando Alonso. 6,7 a Renault trabalhando de forma rápida para devolver o Alonso à pista. Previsão de 56 litros para 20 voltas. O reabastecimento do Fernando Alonso. Schumacher, Massa, Trulli. Trulli ainda não parou. Momento da saída do Massa. E veja como o Schumacher vem ali e acaba assumindo a liderança nessa manobra, destacada pelo Reginaldo. E a gente tem ainda ali alguns pedacinhos de carro. Por aquilo que a gente acompanhou, foi lá atrás do Monteiro, que ficou ali, né, na reta. Aquele carro do Monteiro que teve uma avaria do lado direito ali, saiu derrubando pedacinhos ao longo da reta e
Sempre que a gente tem um piloto passando ali, se ele faz um pouco mais próximo do muro, levanta pedaço de carro ali. Schumacher, Massa, Trulli, Fisichella, Alonso. Aí Ralf Schumacher, Rubens Barrichello sétimo, Nico Rosberg oitavo. Aqueles que abandonaram: Raikkonen, Heidfeld, Montoya, Weber, Speed, Klien e Montagny. Se envolveram num acidente logo depois da largada. Ô Luiz, diga. A luta do Rubinho para ganhar uma posição é em relação ao Trulli, que está em relação a ele, está 20 segundos à frente, só que o Trulli não fez o pit stop e vai perder de 24 a 25, quer dizer, essa posição deve ser do Rubinho, se o Rubinho mantiver esse ritmo dele, porque o Trulli também já volta, já está virando mais alto, porque não dá mais pelo pneu, vai ter que entrar daqui a pouquinho. Agora, o Rubinho perdeu uma posição no box para o Ralf Schumacher. Na troca do Ralf, o Ralf foi mais rápido e acabou, tá na frente dele hoje, que não estava antes dos pitstops. É isso, Reginaldo. O Ralf, portanto, está ali na sexta posição, o Rubinho é sétimo e o Schumacher aí na liderança. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Legal essa câmera do alto ali mostrando o Schumacher rasgando pela curva e depois pela reta de Indianápolis, trazendo com ele o Massa. E o Trulli, que é terceiro. O Fisichella, que é o quarto. Já aponta lá o Alonso, que é o quinto. O Ralf Schumacher é o sexto e o Rubens Barrichello o sétimo. E o Ralf Schumacher abriu um pouquinho em relação ao Rubinho. A volta do Ralf agora foi um 13.6, do Rubinho um 14.2. Com isso a diferença aumenta para 5.4. Aí o líder do campeonato mundial com 84 pontos. Acompanhando o Schumacher na liderança. O Schumacher a esta altura vai indo a 69 pontos. E o Alonso, que é quinto, vai indo a 88. Continua com uma vantagem considerável. Mas o Schumacher tira pontos muito importantes. Daqui para frente tem que tirar pontos o tempo todo. O Alonso não precisa nem vencer mais. Se ele for segundo em todos e o Schumacher ganhar todas, ele já seria campeão do mundo. Claro que é difícil, né? Você repetir um resultado sistematicamente até o fim da temporada. O Speed vai acompanhar, o Klien vai acompanhar a corrida lá do muro, do pit wall, como eles chamam na Fórmula 1, conversando com seus engenheiros. O Christian Klien, que deve continuar inclusive na RBR junto com o Coulthard para o ano que vem. Pelo menos é a expectativa dele próprio. E aí o Fernando Alonso, quinto colocado, com o Schumacher em primeiro, Massa em segundo, Trulli em terceiro, Fisichella quarto. How's the car balance, mate? How is the car? Interessante de novo poder ver essa comunicação, que o Alonso deve parar na próxima volta e o engenheiro perguntando a ele, deve parar não, já fez a parada, mas o engenheiro perguntando como está o carro. Ele falou que está com muito pouca aderência e saindo muito de traseira, então não é à toa que a gente vê o Alonso com falta de performance nesse final de semana. Em Indianápolis, Carlos Gil. Bem, Luiz Roberto, é claro que ainda falta muito, mas estamos vendo até agora uma cena inédita, um possível pódio sem o Fernando Alonso pela primeira vez nessa temporada. E o campeão mundial admitiu pela primeira vez aqui em Indianápolis, se não abertamente, pelo menos nas entrelinhas, fazer a partir de agora um campeonato de resultados, administrar a vantagem que construiu. Ele disse que é claro que vai sempre correr para vencer, mas que a partir de agora um segundo, terceiro, até mesmo um quarto lugar não será visto como derrota para ele. Alonso, que vem de 15 pódios seguidos. O recorde de pódios seguidos na Fórmula 1 pertence ao Schumacher. Mas, se você perguntar qual recorde não pertence ao Schumacher, é difícil de responder. Ainda, né? Mas é difícil de responder. Mas o Alonso não sentiu o prazer de vencer em Indianápolis ainda, não é, Reginaldo? É exatamente a única pista das 19 que são utilizadas no campeonato. A corrida esse ano tem 18, mas eu digo 19 porque Spa só está fora esse ano. Então, das 19 pistas normalmente utilizadas, é o único pódio que ele ainda não tem. Em 13 ele venceu
Em outras 3 ele foi segundo, em outras 2 ele foi terceiro, mas em Indianápolis ele nunca chegou ao pódio. E esse pódio, para ele manter aquela meta, né, de 16 pódios e tentar se aproximar desse recorde do Schumacher, que é 19, ele vai acabar dependendo diretamente do seu companheiro de equipe, o Fisichella. Porque o Trulli está na frente, mas ainda vai parar. O Fisichella vai passar terceiro e o Alonso vai ficar em quarto. Aí é que a gente vai ver como é que a equipe vai se comportar diante disso. A gente viu de passagem lá o Thiago Monteiro conversando com os engenheiros, comendo uma maçã e assistindo a corrida. Ele estava todo feliz com a classificação da seleção de Portugal e não poderia ser diferente, né? Lobo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Bem embaixo até o fim da reta em 7ª marcha. Aí a redução vai ali para a 3ª. O controle de tração entra em funcionamento. Aí a parte mista, digamos assim. Fez a pena do primeiro S, do segundo. Agora vai fazer essa curva para a esquerda. Aí depois tem uma para a direita e pé embaixo. Outra reta, uma reta menor, evidentemente. Mas aí marcha para cima, vamos embora. Veja que não chega a 7ª não, vai até a 6ª. Eles chegam ali naquela freada, que é a curva 8 a 290 aproximadamente. Aí mais um trecho misto, curvas 9, 10, 11, e depois entra na curva da vitória para fazer todo esse trecho. Você está vendo aí o Coulthard, está vendo o Liuzzi, né, que está logo atrás do Coulthard, e todo esse trecho com aceleração pé embaixo e até a 7ª marcha para chegar a 320 no fim da reta. Luiz Roberto. Diga, Reginaldo Leme. Pois é, o Trulli vai acabar se dando bem nessa corrida por ter... A gente se lembra, né? Você ainda citou ontem que ele foi pole position em 2005, aí em Indianápolis, e em 2006, neste ano, ele mal começou o treino, já o motor estourou, quer dizer, ele teve que largar em último, no final acabou trocando tudo, largou do box, largou cheio até a tampa, tá 2,8 apenas atrás do Massa, tá na 3ª colocação e vai fazer uma parada só. Tudo bem que a parada dele vai ser mais longa, vai demorar lá seus 25, 26 segundos, mas com ele se mantendo na pista, virando 1,13,3, como acontece, e o Barrichello virando 1,13,6, o Barrichello fez o pit stop e está mais pesado, existe até a chance do Trulli não perder essa posição para o Rubinho, e aí os outros todos vão fazer uma parada a mais. Quer dizer, o Trulli está muito bem na corrida. A gente está vendo a disputa pelo 8º, pelo 9º lugar, mas recapitulando a corrida para você, olha, Schumacher está na liderança, Massa é segundo, Trulli, que o Reginaldo diagnosticou a corrida dele aí para vocês, veja que está ali 0 stops para o Trulli, porque ele não parou ainda, vai fazer uma parada só, largou do box, o Trulli é 3º, Fisichella é 4º, o Alonso é 5º, o Ralf Schumacher 6º, o Rubinho é 7º, o Rubinho está a 6 segundos do Ralf, o Ralf continua rodando mais rápido que o Rubinho, em torno de 1 décimo, 2 décimos por volta. A Toyota está prontinha, hein? Na expectativa de receber o Trulli provavelmente no meio da prova para parar aí. Aí você vê o comparativo de novo lá do Rosberg e do Coulthard, que estão brigando lá pelas 9ª e 10ª. O Rosberg está na 8ª, o Coulthard na 9ª e o Liuzzi na 10ª posição. E aí nós temos a entrada do Trulli, momento muito importante para o Trulli, que vai fazer só essa parada na prova. Largou de tanque cheio e é o pit stop do Trulli com a Toyota. Vamos acompanhá-lo. E veja, 9,3, 9,3 o tempo do Trulli. Olha a saída lá e vem pé embaixo, né? Agora aí já tem que respeitar até o limite da linha, a saída da linha de saída, o limite de velocidade. Não pode beliscar essas duas faixas brancas da volta à pista. E está de volta o Trulli, que fez o seu pit stop na prova. Enquanto nós estamos acompanhando agora a vez do Liuzzi, que vai entrar também para fazer a sua parada. Está parando aí o Liuzzi no pit e a equipe trabalhando.
E alguém parou sem avisar ali de vermelhinho. A equipe saiu meio assustada. O que está acontecendo? O Albers. Quarto pit stop. Cheguei! Todo mundo dentro do box. Estou aqui. Venham, por favor, venham. E agora uma conferência ali. Faz aquele gesto de acabou, não acabou? A equipe não, peraí, segura. Schumacher é o líder, Felipe Massa segundo, Fisichella terceiro, Alonso quarto, Ralf Schumacher quinto, Rubens Barrichello sexto. Mas ele vai ter que abrir uma vantagem de pelo menos 25 segundos, como já disse o Reginaldo há pouco naqueles cálculos de entrada e saída para pit stop, o Rubinho em relação ao Trulli, para sustentar a sexta posição, porque o Trulli não para mais. Conseguiu sustentar. Ali o Rubinho em sexto, o Trulli em sétimo, o Nico Rosberg em oitavo, o Schumacher, o Michael, continua na liderança com o Massa em segundo. A vantagem do Schumacher para o Massa é de 4 segundos. O Albers continua, vamos ver. So I repeat, I cannot shift, so I think the bottle is empty of the shifting. Copy that, we hear you, mate. We're looking at it now. O Albers dizendo que o problema dele é na troca de marcha, que ele não consegue trocar marcha, então é por isso que ele está aí parado. E tem um engenheiro ali mexendo em algo, veja que ele está com o braço ali exatamente dentro do cockpit. Dá para mexer ali em alguma coisa relacionada ao câmbio, Luciano Burti? Aquilo vamos chamar assim, é o ar pressurizado do sistema pneumático, que aciona alguns componentes do carro, então devido à pressão desse ar, né? Então às vezes, como o carro está ali parado por muito tempo, eles reabastecem o tanque do ar comprimido para que possa todo o sistema do carro voltar a funcionar. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, você vai entender quando tiver um. E o Albers continua aí com muitos problemas. É o Johnny Herbert, né? Ali, deu uma olhada. Quantas vitórias na carreira o Johnny Herbert, Reginaldo? Eu acho que três. Eu acho que 3. 2 de Benetton e uma da Stewart. Exatamente. Que foi aquele ano de 99 tão sagrado que a Stewart foi muito bem, que o Rubinho merecia a vitória e acabou que o Johnny acabou vencendo a prova. Então acho que o Reginaldo estava pensando aqui, mas são 3 mesmo. Ele venceu aquela corrida com o Rubinho em terceiro. Exatamente. O Brasil que tem uma relação de vitórias com o Grande Prêmio dos Estados Unidos muito legal, né? Ao longo de toda a sua história. O Rubinho ganhou em 2002 em Indianápolis. O Emerson venceu em 1970 em Watkins Glen. E o Ayrton Senna conquistou 6 vitórias seguidas. Detroit e Phoenix. Seguidas, foram 6 seguidas. Schumacher é o líder, Massa é segundo. Vantagem de 4,5 segundos do Schumacher para o Massa. Terceiro Fisichella, quarto Alonso. Quinto Ralf Schumacher, sexto Rubinho. E aí o Nico Rosberg. APC. Nico, use APC now. Push hard, use APC. O engenheiro dizendo para o Rosberg que ele pode usar o APC. O que significa esse APC não tenho certeza absoluta, mas eu entendo. Ele estava mandando ele andar mais rápido, que deve ser o sistema justamente que você pode aumentar o giro do motor para que ele possa tentar ter uma performance melhor. Mas é difícil a gente saber esses códigos que as equipes, cada equipe tem um código para dizer de repente a mesma coisa, né? Como no caso limite de giro do motor, cada um usa um sistema, inclusive para que outros não entendam o que eles estão falando. E dá até para entender por que essa ordem, porque a previsão era para o Rosberg parar na volta 41, mas por causa do safety car, ele já cruzou a 41 sem parar. Então ele pode usar que ele está livre do consumo do combustível, ele está livre para andar mais. Volta 43, vamos completar a 44, exatamente como disse o Reginaldo. O Rosberg agora ficou um pouco mais na pista por conta da permanência do safety car. E ele que está na oitava vai fazer a sua parada. Está aí o Nico Rosberg, filho do campeão Keke Rosberg. Mais um filho de campeão que faz parte da Fórmula 1. O pit stop do Nico. O engenheiro mexeu ali na asa
do lado direito. E ali aquele movimento trazendo a asa para dentro. É tirar ou botar a asa, Luciano Burti? Olha, é difícil que cada carro tenha um sistema, mas eu diria que eles devem estar... Como ele tem um stint, que a gente chama, né? Como ele tem que andar muito tempo apenas com um jogo de pneu, fazendo apenas uma parada, o pneu vai se desgastar muito. A tendência do carro, quando desgasta o pneu, é de começar a sair de traseira. Então, teoricamente, ele deve ter tirado um pouquinho de asa para achar um equilíbrio melhor, tentando ajudar a traseira. Porém, é difícil, porque cada asa na Fórmula 1 funciona de uma maneira diferente também. E daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, você vai curtir uma divertida comédia. Um tira de muito suspeito. Daqui a pouco, em temperatura máxima. Schumacher o líder, Massa segundo, Fisichella terceiro, Alonso quarto, Ralf Schumacher quinto, Barrichello sexto, Trulli sétimo. Coulthard ainda não parou, está na oitava posição. Rosberg o nono, Liuzzi o décimo. E aí você vê os que estão fora. Albers, Villeneuve, Monteiro, Sato, Button, Raikkonen. As duas McLaren se envolveram no acidente da largada, inclusive com o Montoya batendo no Raikkonen. Heidfeld, Montoya, Weber, Speed, Klien, Montoya, todos abandonaram o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Aumenta a diferença do Schumacher para Massa. 5,3 a vantagem do Michael Schumacher para o Felipe Massa. Aí o Fisichella, que é terceiro, a 11 segundos do Massa. E o Alonso agora 10,2 do Fisichella. Fisichella mantém a vantagem de 10 segundos,2. E a diferença do Massa para o Fisichella, 11,493. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. E o Alonso agora vai ter que se preocupar também com o Ralf, porque olha, 1,13,9, 1,14,04 a volta do Alonso, e o Ralf diminui mais um pouquinho, 1,6. A vantagem do Alonso para o Ralf Schumacher. Luiz Roberto. Diga, Reginaldo. Pois é, você tem toda a razão. O Ralf virando 1,13,9 e o Alonso dificilmente conseguindo baixar de 14. Você vê aí em todas as três últimas, bom, aí em comparação com o Fisichella, o quanto o Alonso está mais lento que o Fisichella nas últimas 3 voltas, mas ele está mais lento também em relação ao Ralf. Ou seja, é tudo que o Schumacher queria que acontecesse na vida. Como ele vinha dizendo já há algum tempo que ele queria que o Massa tirasse alguns pontos do Alonso, não só o Massa está tirando, como o próprio companheiro do Alonso, o Fisichella, está tirando, e tende também ao irmão dele, Michael Schumacher, o Ralf, vir a tirar pontos do Alonso com um pouquinho mais de sorte. Em relação ao Fisichella, que seria a coisa mais complicada, que seria passível de uma ordem de equipe, vai ficar muito difícil, porque o rendimento do carro do Alonso não ajuda, e a diferença é de 10 segundos, não tem como disfarçar uma coisa desse tipo. Ou dá uma ordem claramente, ou segura no box, não tem como. E é estranho, né? A gente, depois de 15 corridas, não ter o Alonso ali entre os 3 primeiros, e nesta temporada entre os 2 primeiros. 46 voltas para Schumacher, que é o líder, com Massa em segundo a 5,626. Fisichella é terceiro a 17. Alonso é quarto a 27 do Schumacher. Mais uma vez você de carona ali com o Liuzzi. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Pensou novo. Nova skin. Vamos acompanhar agora a volta do Alonso. Conseguiu agora 1,13,7, mas o Ralf Schumacher, por sua vez, fez 1,13,5. Mas eu falava do Alonso, olha, esta temporada ganhou no Bahrein, foi segundo na Malásia, ganhou na Austrália, foi segundo em Imola, foi segundo no Grande Prêmio da Europa, ganhou depois as últimas 4 de forma consecutiva, Espanha, Mônaco, Inglaterra e Canadá. Impressionante o Fernando Alonso. E agora a RBR enfim vai para o seu pit stop. 47 voltas na pista. Te surpreende esse tanto de volta na pista, Reginaldo Leme? Surpreende sim, e só foi possível certamente por causa do safety car.
Mas isso tem sido meio comum na RBR, fazer uma estratégia mais arriscada. .5 a vantagem do Schumacher para o Massa na volta de número 48. Schumacher 1:13.015, Massa 1:13.709, agora lado a lado. Williams, Coulthard quase perdeu, segurou, o Nico Rosberg vem coladinho nele e o Coulthard fica ali à frente valendo a 8ª posição, né? E o Liuzzi vem coladinho neles ali. Veja aí a confirmação dos primeiros da corrida. Schumacher, Massa, Fisichella, Alonso, Ralf, Barrichello, Trulli, Coulthard, que está ali na frente do Liuzzi, que você vê a câmera no carro dele, está exatamente o Nico Rosberg. E aí o Fisichella chegando neles ali, vai passar pela confusão, digamos assim, para botar uma volta no 10º, no 9º e no 8º colocados. Schumacher primeiro, Massa segundo, Fisichella terceiro, Alonso quarto, Ralf Schumacher quinto, Rubens Barrichello sexto. Faltando 24 voltas para o encerramento. Hoje, depois do Fantástico, Pitt e Belinha vão aprontar altas confusões em sob nova direção. Schumacher vem muito rápido nesta volta, faz a melhor primeira parcial. Schumacher, voando Schumacher. A corrida até agora, que tem o Schumacher na liderança, o Rubens Barrichello para agora. O Rubinho está no box para fazer o seu segundo pit stop, o Rubinho. Veja aí a imagem do Rubinho. Segundo pit stop dele, 7.1, volta para ir até o fim da corrida. O Rubinho. Aí você vê de novo a repetição do Nico Rosberg embaixo, o David Coulthard à esquerda agora do seu vídeo, os dois lado a lado. E como foi aquela dividida entre eles. E o Rubinho voltou atrás do Trulli. Não tinha realmente tempo suficiente para fazer o pit stop e voltar à frente do Trulli, que parou uma vez só. E o Trulli tem uma vantagem dele 14,5 para o Rubens Barrichello. O Trulli que fez a estratégia de uma parada só. Mas vamos acompanhar agora alguns lances da corrida. Corrida que teve uma largada onde o Felipe Massa assumiu a ponta. O Massa do lado esquerdo do seu vídeo, largando e assumindo a ponta. Os dois, ele e o Schumacher, fizeram uma espécie de uma cortina para evitar qualquer ultrapassagem. O Fisichella pressionou, o Schumacher ficou em segundo, o Alonso veio por fora e aí acontece a batida que envolveu 7 carros, as duas McLaren. A capotagem do Nick Heidfeld. A ultrapassagem do Fisichella no Alonso, que demorou muito para acontecer. O Fisichella mais rápido desde o começo da corrida. O pit stop em que o Massa perde a primeira posição para o Schumacher. O Massa voltando e o Schumacher na frente. Lances do Grande Prêmio dos Estados Unidos. E agora a imagem do Fernando Alonso para você, com o Ralf Schumacher coladinho nele. 1:14.6 a volta do Alonso. 1:14.2 a volta do Ralf. E o Michael Schumacher faz a volta mais rápida, 1:12.895. A Ferrari um foguete no fim de semana em Indianápolis. 1:12.895. O Massa 1:14.283. A título de comparação, a diferença das voltas ali. Mas a melhor volta do Massa na corrida, 1:12.961, é a segunda, muito próximo dessa melhor do Schumacher. Schumacher vai conquistando 10 pontos muito importantes para ele no campeonato. Vai saltando de 59 para 69 pontos. Luiz. O Alonso, que vem ali na 4ª posição, vai indo para 89. 20 pontos a diferença. Aí você vê o comparativo do Rosberg, que é nono, com o Liuzzi, que é o 10º. Diga, Luciano Burti. Eu tava pensando aqui, vamos ver um negócio interessante. Vamos ver se... Vamos lembrar. Tá aí o pit stop da Ferrari que vai acontecer. O Schumacher parou apenas uma volta antes do Felipe no primeiro pit stop.
Vamos ver agora se o Schumacher parar e o Felipe parar apenas uma volta depois, é porque a equipe agiu de igual para igual com ambos os pilotos. Se ele ficar... Ah não, acabou com o Massa, então eu ia falar o contrário. Se o Felipe parasse muito depois do Schumacher, ia ser uma estratégia da equipe em fazer a troca de posição sem dar na cara, ou seja, eles estariam ajudando o Schumacher de forma indireta, né? Mas acabou que o Felipe parou primeiro, então volto a dizer que foi muito mérito do Schumacher em conseguir aquela posição na pista. Eu prefiro dessa maneira, porque a gente não gosta de ver nenhum jogo de equipe que atrapalhe o lado esportivo. E o Massa voltando à pista. A Renault ali coladinha, logo atrás dele. E o Massa se mantém à frente do Alonso. E chega ali muito rápido em cima, claro, do Massa, que estava saindo do box do pit lane. E o Alonso vem logo atrás dele ali. O Massa, portanto, volta em terceiro, mas já com 2 pitstops realizados, com as suas paradas feitas. Veja ali, ó, o número de paradas. Schumacher vai parar de novo, Fisichella vai parar de novo, Massa já parou as 2, está em terceiro, Alonso vai parar de novo, é quarto, Ralf Schumacher é quinto, Trulli já fez a parada que tinha que fazer, é sexto, Rubinho já fez as 2, é sétimo, Coulter só parou, só vai parar uma vez, foi a estratégia dele, está na 8ª posição, entrando, portanto, na zona de pontuação, o Coulter, que largou em 17º, e o Trulli foi. We need to push now. We have a small chance of getting 50. Push, push. O engenheiro dizendo ao Trulli para andar rápido que eles têm uma pequena chance de conseguir ganhar essa posição, então que ele tem que andar mais rápido. Trulli para o Ralf, a vantagem do Ralf de 9.9. Fisichella parando aí, momento importante, Ralf vai para a sua segunda parada. Ferrari pronta para receber o Schumacher, aí você vê o Ralf parando, também a estratégia da Toyota foi diferente para os seus 2 pilotos, o Trulli largou do box, largou com o tanque cheio até a boca, como a gente costuma dizer. Fisichella voltando, completando o seu segundo pit stop exatamente à frente do Trulli. Fisichella voltando à frente do Trulli, olha o que disse o engenheiro, né? Ou seja, aí não tem mais parada. Pé embaixo que nós temos alguma chance. E agora tá claro aí na pista. Schumacher parando. Schumacher no box. Vamos acompanhar o pit stop do líder. O segundo do Schumacher. Aí o Schumacher. Já venceu 2 vezes na temporada, na expectativa da 3ª vitória. De continuar com o campeonato aberto para buscar o 8º título mundial da carreira. 6 segundos e meio. E a Ferrari bota o Schumacher de volta à pista. Alonso está em terceiro, mas vai parar de novo. Vai fazer o segundo pit stop. E faltam 19 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Faltando 19 voltas, tá aí o Trulli, tá na 5ª posição o Trulli. Logo atrás ali do Fisichella, 1 segundo e meio a vantagem do Fisichella para o Trulli. Schumacher, o líder da prova, 54 voltas completadas, voltamos ali com a disputa pela 8ª posição, que começa aí com o 10º, que é o Liuzzi, né? Tem à frente dele o Nico Rosberg e também o David Coulter. Diga, Luciano. Outro ponto importante de ver a eficiência da Ferrari, eu volto a lembrar que o Alonso, até a gente ouviu ele reclamando para o engenheiro que o carro saía muito de traseira, e eu explicava que essa falta de equilíbrio do Alonso era devido ao superaquecimento dos pneus, que estavam enfrentando problemas de bolhas, né? O pneu superaquece, ele forma uma bolha, que é quase um furo no pneu, e o pneu, ou seja, desgasta muito. A Ferrari, eu consegui ver no pit stop que o pneu do Schumacher estava limpinho, ou seja, estava em perfeitas condições, ou seja, mérito da Bristol e da Ferrari. Aí o Alonso parando agora, vamos acompanhar o pit stop do Alonso, que vem em terceiro. A vantagem para o Fisichella não é suficiente, de 9.7. E nem com o Trulli. E nem para o Trulli. Aí o Alonso parando. Incrível a corrida da Toyota, hein? Olha só o Ralf Schumacher onde está, que legal essa arte. Olha, o Ralf Schumacher entrando na reta. O Ralf Schumacher, que é o 6º colocado. Tá aí, olha, o Ralf, a arte ali do lado esquerdo mostrando onde ele está, na reta, e o Alonso voltando. Há 18 voltas do encerramento. E Luiz? Sim. E além de tudo, o que é raro acontecer, ainda teve um probleminha no pit stop do Alonso, que ele
Ele fez em 8.4. O do Fisichella, companheiro de equipe dele, foi 5.9, o melhor de todos os pitstops da corrida. E um detalhe também importante é justamente o Ralf Schumacher passando à frente dele agora. Não tem como a equipe querer ajudar o Alonso mandando o Fisichella a trocar a posição. Ou seja, o Fisichella é terceiro, o Ralf Schumacher, teoricamente, vai ser o quarto, se bem que tem o Trulli em quarto, né? Então, não, a equipe não tem a condição de dar uma ordem ao Fisichella para ceder a posição ao Alonso, porque existem carro entre eles. Teria que ceder 2 posições. Vamos ouvir a conversa do Rubinho. Aí mais um engenheiro dizendo que o Alonso tem problema, que o Rubinho pode tentar ganhar essa posição. Luiz Roberto. A gente está acompanhando aí mais uma vez o Liuzzi. Passou sobre um pedacinho de carro e o Rosberg ficou para trás. Um pedaço ali, me parece pedaço ainda daquela história do Monteiro lá no fim da reta, né? Mas acabou passando, valeu a ultrapassagem. Diga, Carlos Gil. E uma eventual ordem da Renault, no sentido de que o Fisichella deixasse o Alonso passar, ficaria muito feio também para o Flávio Briatore, que foi o que levantou a voz mais alta para reclamar de uma suposta trapaça do Schumacher no Grande Prêmio de Mônaco. 1:12.719, Schumacher fez a melhor volta. Voando o alemão. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Schumacher segue na liderança, com Felipe Massa em segundo. Fisichella em terceiro. A diferença do Schumacher para o Massa, 12 segundos e meio. O Alonso vem em sexto. Com isso, a diferença do campeonato vai diminuindo para 18 pontos. Olha lá, vai pegar um pedacinho, vai fazer o Liuzzi para tentar a ultrapassagem. O Rosberg, olha, o Rosberg volta para o lado esquerdo, passa um pedaço de uma carenagem ali. Ainda pedaços de carro do Monteiro, pois é, Gerhard Berger. Foi companheiro de equipe do Senna durante muitos anos, pilotou Ferrari, se envolveu também num acidente gravíssimo na Tamburello de Imola, com direito a incêndio e tudo mais. E continua no mundo da Fórmula 1. Ô Luiz. Faltando 16 voltas. Diga, Reginaldo. Aquela atitude da equipe Honda de tentar empurrar o Barrichello para cima do Alonso, ele sentindo que o Alonso está com problema. Realmente o Alonso nunca teve um carro redondo na corrida toda, mas não está dando certo não, que o Alonso tinha virado mal, mas ele voltou a virar mais rápido que o Barrichello, 4 décimos. Então vai ser difícil o Rubinho ganhar essa sexta posição do Alonso. E seria tudo que o Schumacher queria, né? Que o Alonso perdesse até o sexto, o campeonato pode ficar bom de novo. Pois é, o Rubinho agora, Reginaldo, virou um 14.3, o Alonso virou um 13.9, diferença de 2.9, aí o Alonso que é o sexto colocado à frente do Rubinho, o Alonso que vai quebrando uma sequência de 15 pódios seguidos na Fórmula 1. Tem à frente dele ali o Ralf Schumacher, uma vantagem de 4.9 do Ralf para o Fernando Alonso que você vê aí. Com isso o Alonso vai indo a 87 pontos e o Schumacher vai indo a 69 com a vitória. Vai diminuindo para 18 pontos a vantagem do Fernando Alonso. Daqui a 15 dias o Grande Prêmio da França, a 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Hoje, 5:30 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, no exterior, use o Home Internacional TIM. Faltando 14 voltas, aí o Rubens Barrichello que é sétimo, o Alonso tem uma vantagem de 3.691, aumentou um pouquinho em relação à última passagem dos dois, porque o Alonso rodou um 14.1, o Rubinho um 14.7 na última volta, e veja que ela vai aumentando. Luiz. Diga, Luciano. Você pode reparar nessa curva agora, como o Alonso deixa a cabeça dele cair para o lado esquerdo, ou seja, ele não aguenta mais segurar o pescoço, devido ao desgaste físico, que nessa curva de Indianápolis não são só os pneus não que sofrem uma pressão muito grande. A força G, né, a força da gravidade é muito alta, o carro tem muita velocidade em curva, então o pescoço acaba sendo afetado de você tentar segurar a cabeça
E é uma coisa normal, desde a primeira vez que correram em Indianápolis, os pilotos sofrem esse desgaste no pescoço. Então pode ver que alguns pilotos já estão sofrendo, como é o caso do Alonso, que a gente vê a cabeça dele inclinando para o lado esquerdo. E demora muito para recuperar, Luciano, assim, acaba a corrida e tal. Quanto tempo depois essa dorzinha, o desconforto do pescoço sai depois de uma pressão como essa de Indianápolis? Olha, assim que acaba a prova, os pilotos tendem a fazer... Cada piloto tem seu fisioterapeuta para fazer uma massagem, ou seja, tentar recuperar o melhor possível, o máximo possível, esse esforço, né? Esse desgaste do pescoço, dos ombros, das costas, dos braços. No dia seguinte você acorda dolorido, né? Acorda um pouco dolorido, mas se você tiver que pilotar já no dia seguinte, você ainda consegue. Você não consegue apenas fazer uma outra corrida, ou seja, o desgaste num treino, quando você dá de repente 5 voltas e para, não é um grande problema. O grande problema é você dar aí, no caso, 73 voltas seguidas, aí sim você sente um esforço muito grande. Então, você sente a dor talvez por 1 ou 2 dias, mas o piloto, como está acostumado, como tem um preparo físico muito bom, recupera rápido e já para a próxima corrida já está em ordem novamente. E aí o brasileiro Felipe Massa, em segundo na corrida, largou em segundo, repetiu a melhor posição de largada dele, que foi na corrida do Bahrein. Vamos ver se a gente vai com essa volta inteira com o Massa e quem sabe poder curtir também o movimento de cabeça dele nessa explicação que fez o Luciano Burti há pouco. Vamos ver. Agora. Tome potência e vai-se embora. É o melhor resultado da carreira do Massa. O Massa, que já fez um terceiro, né? Fez um pódio, vai repetir um pódio, mas com um segundo. Se confirmasse a posição de pista, o brasileiro Felipe Massa. Em um momento bom, porque a gente sabe que existe aí já muitas conversas sobre o mercado de piloto, quem vai para qual equipe e tal. A gente sabe que o Felipe tem uma situação um pouco diferente, que dizem que o Alonso, dizem que o Raikkonen já assinou na Ferrari e que se o Schumacher continuar na Ferrari, não sobraria lugar a ele. Mas é muito importante ele poder andar bem como vem andando nessa corrida, para poder fortalecer não só dentro da Ferrari, mas caso ele não possa ficar na equipe italiana, possa entrar em uma outra boa equipe com mais força. Então esse resultado ajuda muito e é um momento muito bom para o Felipe. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Aí a Ferrari, que o ano que vem pode ter Schumacher e Kimi Raikkonen. O Kimi, que dizem ter no contrato uma cláusula que impede a equipe que ele está. Não ficamos de ponta cabeça, né? O movimento da câmera, que é muito legal esse movimento, né? Olha só a velocidade final. Fisichella 335. É na freada do fim da reta, depois do curvão. Alonso 333. E o Schumacher 332. Ou seja, surpreende um pouco, Reginaldo, porque o Alonso cansou de dizer que o único motivo era a velocidade de reta da Ferrari estar andando na frente em Indianápolis. Mas acontece que é aquilo que a gente estava se referindo. O Alonso nunca teve um carro equilibrado nessa corrida, perdendo, inclusive cometendo erros, que é uma coisa muito rara nele, em curvas de baixa, que é o ponto alto da Renault. Você vê que o Fisichella está lá, sossegado, andando em terceiro. Luiz. Oi, Luciano. Então, e um ponto também que a gente deve ressaltar quando a gente vê essa velocidade, é a velocidade mais alta de cada um, ou seja, o recorde, né, que conseguiram fazer durante a prova. Porém, a gente tem que lembrar que no caso do Fisichella, que é o mais rápido, talvez quando ele estivesse ultrapassando um retardatário, que estivesse dando uma volta em cima de um retardatário, ele pegando o vácuo, ele pode ganhar até 5 km por hora mais rápido nessa medida de velocidade mais rápida. Então, a gente tem que saber que o carro sozinho, andando sozinho, sem ninguém à frente, talvez a Ferrari continue sendo a mais rápida. Porém, o Fisichella pode ter pegado um bom vácuo e por isso tem essa melhor marca. Mas eu acho que sem ninguém na frente a Ferrari deve ser a mais veloz. Nesse ponto aí que nós vamos com o Massa, olha, antes da freada. Redução e freada. E aí voltamos com o Schumacher, que é o líder da prova. 63 voltas completadas, faltando 10 para o encerramento da 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Com Felipe Massa em segundo, Schumacher na liderança. O Massa se aproximando do melhor resultado na carreira. No segundo pódio, ele foi terceiro no Grande Prêmio da Europa e o Ralf Schumacher no boxe. Mas parece ter problema. Bom pro Rubinho, né? Aí começa a aparecer a sorte do Alonso. Quando você acha que ela já não vem,
começa a aparecer a sorte do Alonso. É mais uma posiçãozinha. O Rubinho sexto, o Alonso quinto. Trulli é o quarto. Para o Ralf já era a corrida. Fim de papo para a corrida. Para o Ralf. Portanto, o Rubinho sexto, Alonso quinto. A vantagem do Alonso para o Rubinho, 4,8. Em compensação, a vantagem do Trulli para o Alonso é de 11,4. E o Ralf Schumacher abandonando o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Michael Schumacher continua na ponta, na frente. Faltando 9 voltas para o encerramento. Felipe Massa é segundo. A vantagem do Schumacher é de 13,7. Aí a equipe Toyota. Pareceu ser ali o diretor da equipe, o Tomita, acompanhando os resultados ali do muro. Fisichella é terceiro, Trulli, esse aí é o quarto. Uma parada só, largou atrás do grid, do pit lane, do box. E corrida do Trulli com a Toyota. É quarto. Ele que não vinha com bons resultados na temporada. No Canadá conseguiu uma boa posição no grid. A corrida não foi legal. E agora o Trulli aí para ser quarto. Acabou fazendo um sexto no Canadá. E melhorando o seu resultado, melhor da temporada para ele. Por enquanto na quarta posição, devendo muito à estratégia. O Jarno Trulli. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Oito voltas para o encerramento. Aí o Fisichella é o terceiro colocado. Felipe Massa é o segundo. E o Schumacher é o líder. Veja que o Trulli ali é quarto com uma parada só. Alonso é o quinto, Barrichello o sexto. O Alonso vai indo a 88, o Schumacher vai indo a 69. 19 pontos a vantagem do Alonso para o Schumacher. Claro, com a parada do Ralf Schumacher, ele ganhou mais um pontinho nessa luta pelo título. Luiz Roberto. Diga, Gil. E a se manter esse sexto lugar, finalmente o Rubinho consegue empatar em pontos com o Jenson Button. Vai levar 3 pontos, fica 16-16. O Rubinho que veio tentando durante tantos grandes prêmios encostar no seu companheiro de equipe. É o Rubinho que largou em quarto. O Button largou em sétimo. E está na zona de pontuação aí com a Honda, o Rubinho. Fórmula 1, hoje em dia, a pontuação, a zona de pontuação vai até o 8º lugar. Faltando 7 voltas para o encerramento do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Schumacher que tem 4 vitórias nos Estados Unidos, todas em Indianápolis. 5 vitórias em Indianápolis, vai estabelecer recorde. Mais um, o Schumacher, 67 poles, voltas mais rápidas, está indo para 72 com a de hoje, já tem 71, é recordista. Pontos, 1.307 antes dos 10 de hoje, o 1.317 é recordista. Vitórias, 86, vai indo para 87. Eu jamais imaginei que um dia pudesse dizer que um piloto ganhou 87 corridas na carreira. Sempre trabalhou com aqueles números, né, ali de 20, 24 do Nelson, 14 do Emerson. Depois o número maravilhoso do Prost, o Ayrton, chegando a 41 vitórias. 86 tem o Schumacher. Está indo para a vitória de número 87. E para colocar Moura de novo no campeonato. Com o Alonso aí em quinto. Vamos ver se o Alonso não vai levar ainda mais sorte, né? Com algum piloto à frente dele ali com problema antes do fim da prova. Para a equipe Renault, o problema é que entre o Fisichella e o Alonso há o Trulli. Então o jogo de equipe aí fica impraticável. Faltando 6 voltas para o encerramento. Finzinho do Grande Prêmio dos Estados Unidos para você. 10ª etapa do Mundial. Daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, você vai curtir uma divertida comédia. Um tira muito suspeito. Daqui a pouco, em temperatura máxima. Nico Rosberg é o 9º, à frente dele está o Liuzzi, que é o 8º.
O oitavo é o Liuzzi, veja ali, olha. O Coulter e o Liuzzi já tomaram volta do líder. Schumacher já está na volta 68, vai completar a volta 68. Já completou 67, faltando 6 para o encerramento. Schumacher que venceu em Imola e venceu o Grande Prêmio da Europa. Esses ficaram logo na largada. Do lado esquerdo ali, a BMW do Nick Heidfeld, que inclusive capotou. Foram 7 carros que se envolveram naquele acidente. Liuzzi e o Rosberg. O Liuzzi que é o oitavo, o Rosberg que é o nono. 2,8 a vantagem do Liuzzi sobre o Rosberg, valendo aí o último pontinho, né? A 8ª posição. Schumacher continua firme na liderança, com 14,1 de vantagem. Indianápolis, que tem capacidade para 500 mil pessoas, né? Aquelas enormes arquibancadas que você viu do alto ali na reta. E não só ali, 500 mil pessoas para o circuito oval. Quando a Indianápolis é adaptado para o circuito misto, diminui evidentemente sua capacidade, porque senão você não acompanharia legal, né? Para quem está no autódromo uma corrida. De qualquer forma, mais de 120 mil pessoas em Indianápolis. Massa em segundo, Schumacher é o primeiro. Fisichella é o terceiro, Trulli o quarto, Alonso é quinto. Alonso vai indo para 88 pontos no campeonato, Schumacher para 69. Vai diminuindo para 19 pontos a vantagem. E o que disse o Schumacher outro dia, né? Pode acontecer uma quebra. Olha, a curva 11 é exatamente antes da aceleração, de iniciar a aceleração, para fazer o curvão e a reta. Ali você tem a velocidade deles ali, olha. Liuzzi 92 por hora ali normalmente, deixa eu ver aqui, na segunda marcha talvez ali, antes de fazer aquela curva 11. Diga, Luciano. Você tem razão em falar que a segunda marcha, essa velocidade do Liuzzi de 92, mostra que eles têm um carro bom em curva, talvez usando um pouco pressão aerodinâmica demais e aí não consiga uma boa velocidade na reta, porque não é esperado um carro da STR ter uma velocidade tão alta assim, tendo superado inclusive carros bons como Ferrari, Renault, etc. Então às vezes a equipe pode pecar por fazer um carro muito bom de curva, mas não tão bom na reta, ou seja, no geral acaba perdendo. Schumacher é o líder e o Massa, que nós estamos aí de carona com ele, é segundo. E o Schumacher outro dia disse que o Massa estava na hora de ficar à frente dos carros da Renault. O Massa vai cumprindo o papel dele num fim de semana especial para o Felipe, andou na frente do Schumacher. Aí os cronômetros do Jean Todt, ele bota esparadrapo nos dedos para não roer unha, né? Sempre já é uma imagem tradicional. Vamos curtir o Massa na reta. A redução, a freada e a sequência para o Massa. Mas, Reginaldo, importante para o Massa, não só do ponto de vista do campeonato, que é muito importante para a Ferrari, ele está à frente do Fisichella, mas também, como a gente já destacou há pouco, a questão que envolve a sequência para o Felipe Massa, quem sabe na Fórmula 1 aí para ter um bom cockpit para sentar, né, Reginaldo? É verdade, é um trabalho muito bom. Ele que foi terceiro na corrida de Nürburgring, o Grande Prêmio da Europa, foi o primeiro pódio dele na Fórmula 1 e agora busca essa segunda colocação, tendo liderado a corrida, e uma corrida como Indianápolis, é muito importante mesmo. E do Rubinho também, vale a pena citar, porque o Jenson Button, nas 4 primeiras corridas do ano, ele marcou pontos em 3, então ele deu aquela disparada na frente do Rubinho, numa fase em que ele procurava se adaptar a um carro completamente diferente daquele da Ferrari, e agora não, agora ele é que vem marcando pontos, e com a persistir essa colocação, que não é a ideal dele ainda, ele já empata com o Jenson Button, o companheiro de equipe, em 16 pontos. Sétima marcha o Fisichella, que está 11,2 atrás do Felipe Massa. Na reta, 18 mil e poucos giros. E a redução até a segunda marcha. Controle de tração em ação. Pé no acelerador e vamos embora. Aí o Trulli, que parou só uma vez, largou do box, é quarto. E Schumacher está na ponta. Aumentando seus recordes o Schumacher hoje. Por exemplo, de volta mais rápida.
72, a não ser que alguém, claro, crave a volta mais rápida nesse finzinho aí. O Prost é o segundo com 41. E o número de vitórias deste impressionante Michael Schumacher para chegar à vitória de número 87. Faltam 2 voltas ainda, né, Schumacher? Rasgando pela reta. Aí Schumacher para abrir a última volta. Aí você está vendo as voltas mais rápidas da corrida. Schumacher, Massa, o Fisichella, o Ralf, o Trulli, o Alonso, o Rubinho e os tempos aí para você interpretá-los da forma que você achar interessante. Aí o Schumacher ainda sustentando a possibilidade de um 8º título nesta temporada. Uma vitória fundamental para o campeonato continuar aberto. Com o Alonso na 5ª posição. Vai diminuindo a diferença para 19 pontos. Na última volta em Indianápolis. Para ser recordista também de vitórias em Indianápolis. É a 5ª vez que Schumacher está vencendo nos Estados Unidos. Trazendo com todo cuidado. Para chegar a mais uma vitória. E ele nitidamente diminui um pouquinho o ritmo. Será que para chegar? Com Massa, mas a distância de 11 segundos. Ele vem para a curva. Curva da vitória para ele. Aí vem o alemão. Para chegar a mais um número impressionante na carreira. Michael Schumacher. Vitória da Alemanha no Grande Prêmio dos Estados Unidos. 87 vitórias na carreira, Schumacher. Massa é segundo. Fisichella vem para completar para ser terceiro. Completa o pódio. Giancarlo Fisichella é terceiro com a Renault. Olha o Alonso como chega pertinho ali. Trulli é quarto. Alonso chega agora para ser o 5º. E o Coulthard tentando evitar mais uma volta ali, mas vai ter que dar mais uma, Trulli. Alonso é o 5º. E a comemoração da Ferrari. Dobradinha. Com o Schumacher vencendo. Massa em segundo. Vitória importante do Schumacher, a terceira na temporada. Diminui a vantagem do Alonso para 19 pontos. Schumacher vai a 69, Alonso a 88. Com o 5º lugar de hoje. E o Schumacher comemorando muito, levantou os 2 braços. E a torcida ferrarista em todo o mundo, evidentemente, em todas as partes do mundo, há torcedores da Ferrari. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência da cobertura do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Globo, a gente se vê por aqui. Vai assistir o jogo onde? Vai na Paulista? Essa ligação vai sair por menos de R$1 por minuto, o que seria normal se ele não estivesse na Alemanha. Oferta roaming internacional TIM. Por menos de R$1 o minuto, você fala de mais de 155 países para o Brasil. Ligue 0800 741 4141 e compre o pacote até 31 de julho. Mude para TIM. TIM. Viver sem fronteiras. Precisa mesmo fazer tudo isso toda vez que a gente sai de carro? Vectra. Você vai entender quando tiver um.
escritório é o ar livre. O negócio começou quando os meus filhos tiveram alergia ao leite de vaca. O Banco Real nos deu um empurrãozinho. Por onde eu ando, os bancos estão chamando. Você quer crédito fácil, Barba? Ou você quer crédito certo? Crédito fácil é o basicão de todo banco. Ele quer dar o crédito fácil para agradar o cliente à primeira vista. Você que se vire depois para pagar. Crédito certo, tudo real. Você consegue pagar. Não fica enforcado, nem nervosa na hora de pagar. Vai conseguir pagar, boy? Faça algo de real pela sua vida. Banco Real, fazendo mais que o possível. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Tá aí o vencedor, Michael Schumacher. 87 vitórias na carreira. Felipe Massa, a segunda é dobradinha da Ferrari. A Ferrari comemora muito. E o Fisichella, não é o Alonso não ali na Renault, é o Fisichella. Aí a comemoração do heptacampeão do mundo, Michael Schumacher. Aliás, esse sorriso está aberto desde a sexta-feira. Massa em segundo. Olha a Ferrari como comemora. Fisichella também cumprimenta os homens da Renault. A festa da Ferrari. O Massa muito festejado, melhor resultado da carreira. Segundo pódio para o Felipe Massa. Um abraço no irmão Dudu. E é bom receber um abraço do irmão, um abraço Dório Schumacher, que legal, é isso aí. Levantando o Felipe. Fez um grande trabalho mesmo, emblemático. O Schumacher, emblemática cena do Schumacher com Massa, bom para o Felipe. Reginaldo Leme, dobradinha da Ferrari. A primeira do ano e a primeira da era Felipe Massa, né? Junto com o Schumacher. O Massa, que foi segundo na corrida, fez também a segunda melhor volta e liderou 29 voltas de Indianápolis. Vale citar também a corrida do Barrichello, muito segura. Ele que vai agora 16 pontos junto com o Button. E superioridade absoluta da Ferrari, com o Schumacher encerrando a série de pódios do Alonso em 15. A série de vitórias também do ano, que tinha 4. O Schumacher pela quinta vez vence em Interlagos, vence em Indianápolis e acaba diminuindo essa diferença no campeonato de 25 para 19 pontos. Está na briga. Luciano, vitória dobradinha da Ferrari. Excelente para a Ferrari, eu diria que tem 3 pontos positivos essa corrida de hoje. O Schumacher conseguir descontar uma diferença grande de pontos para o Alonso, então isso torna o campeonato mais competitivo. O resultado do Felipe, que sem dúvida, como a gente já falou, é o melhor resultado da carreira, num momento muito bom, podendo ajudar ele na negociação para o mercado de pilotos do ano que vem. E o Rubinho, que também, com um carro ainda difícil, né, com um carro ainda devendo, um carro que deve em termos de performance, conseguiu fazer uma boa corrida, marcar mais 3 pontos e se igualar ao Button, que todo mundo esperava que o Button fosse o líder da equipe depois daquele começo da temporada, mas o Rubinho vem mostrando que tem andado muito bem, andado à frente do Button e conseguido agora estar igual no campeonato. Rubinho, que terminou em sexto a corrida, empata em número de pontos com Jenson Button. Schumacher e Felipe Massa, os dois vão para o pódio. Schumacher, que tranquilidade, né? Tranquilo inteiro. Cumprimenta mais uma vez o Felipe Massa, eles fizeram um grande trabalho, não permitindo sequer que um carro da Renault, no caso o Fisichella, que foi mais rápido, estivesse ali entre um e outro. Dobradinha da Ferrari. Vamos para a festa do pódio daqui a pouquinho. Logo depois da Fórmula 1 você vai curtir uma divertida comédia, um tira muito suspeito, já já, em temperatura máxima. E festa da Ferrari, ó, o Massa conversando ali com o Schumacher, o Ross Brown também vai lá para receber. Deu para entender o que eles conversavam ali, Luciano? O Felipe falando para o Schumacher que a equipe mantinha informado sobre o tempo de volta do Fisichella do Alonso, então o Felipe sabia a hora de acelerar um pouco mais ou de tirar um pouco o pé para não ter nenhum confronto entre ele e o Schumacher.
dias. Alemanha do Schumacher e Itália da Ferrari. Mas terça, vamos ouvir os hinos antes do jogo e só uma vai continuar na Copa do Mundo 2006 em Dortmund às 4 horas da tarde. E o Schumacher com direito a, de novo, no seu papel de regente, que um dia um senador da República Italiana pediu que ele parasse de fazer o papel de regente ali. Comemora demais o Schumacher. Sabe do excelente trabalho que a Ferrari fez no fim de semana, lhe dando condições de vencer a prova, com o Felipe Massa em segundo, o Fisichella em terceiro. Vamos para a festa do champanhe, lembrando que no campeonato o Alonso agora tem 88 pontos, o Schumacher 69, está aí o Ross Brown recebendo o troféu como o time vencedor. O Fisichella passou o Raikkonen 43-39, o Raikkonen que bateu na largada no Montoya. O Massa 36 pontos, aí Jenson Button e Rubens Barrichello com 16 empatados. E aí o Felipe, melhor resultado da carreira. Boa, Felipe Massa, valeu! Segundo no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Físico vai receber o seu troféu como terceiro, terminando à frente do Alonso, que depois de 15 pódios seguidos não chegou ao pódio nessa corrida. O Fernando Alonso, que terminou a corrida em quinto, com o Trulli em quarto, e o Rubens Barrichello foi o sexto no Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Festa do champanhe para a Ferrari, para o Schumacher, para o Felipe Massa. Próximo encontro da Fórmula 1 daqui a 15 dias, o Grande Prêmio da França. Na sequência você fica com Temperatura Máxima e uma grande e divertida comédia, Um Tira Muito Suspeito. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2006, oferecimento Banco Real, fazendo mais que